Bom dia, irmãos. Nós vamos estar dando continuidade aí na nossa série, né? Salmo 23, confiando no bom pastor. Eu estou bem tranquilo, ele falou nomes de bons pregadores, mas eu estou pregando depois de Flávio. Então eu estou bem tranquilo. A gente tem visto, né, nessas últimas semanas um pouco desse Salmo 23. E eu queria antes falar sobre uma percepção que normalmente eu tenho, e que é bem comum, acho que todo mundo já passou por isso. Uma coisa que eu até gosto, às vezes é bom, às vezes ela é positiva, às vezes é negativa. Mas é aquela sensação de quando você vai para um lugar e você fica frequentemente naquele lugar, e depois você some por um tempo. Passa alguns anos, talvez até décadas, distante desse lugar. E quando você volta para esse lugar, normalmente várias coisas saltam assim na sua mente, nos seus olhos. Às vezes uma primeira postura que a gente tem é começar a perceber aquilo que é diferente naquele lugar. Você olha e fala, poxa, antigamente tinha uma coisa ali. Antigamente aquilo ali já não tinha, aquilo ali já é novo. Aquele banquinho que ficava ali sumiu, lembra dele? Normalmente a gente começa a fazer começa a perceber esses detalhes. Se tiver alguém, por acaso, contigo, que também já esteve naquele lugar, aí a conversa fica mais longa ainda, que você começa a lembrar tudo que passou ali. E o que eu acho interessante é que, às vezes, mesmo se tiver uma pessoa que nunca chegou próximo daquele lugar, a conversa ainda continua. Você ainda continua falando e querendo demonstrar para ela aquele sentimento que você tem daquilo que você passou quando estava ali, de como era aquele lugar. Quem já andou por Macaé com meu pai, eu acho que sabe muito disso, que normalmente você para em cada esquina e ele fica, essa rua aqui não era assim. Isso aqui, na verdade, a mão era só para lá. Isso aqui era só paralelepípedo, agora é asfaltado. Uma vez a Tayana, meu pai foi levar ela com o Henry para vacinar. O que era para ser 20 minutos, ela ficou 1 hora fazendo tour ali no bairro. Ele explicando onde morava a mãe, aí passou onde morava o pai. Normalmente é assim. Mas essas experiências, elas são bem marcantes. O que me marcou bastante numa experiência dessa é quando eu pude ir na casa da minha avó, alguns anos depois que ela já tinha falecido. A gente foi criado lá e normalmente se entrava na casa dela assim, era terra, cheio de planta, árvores para tudo quanto é lado. Não posso olhar para minha mãe nesse momento não, senão marejo. Mas era árvores para tudo quanto é lado. A gente subia naquelas árvores, comia bastante fruta. Eu normalmente entrava e já ia para o pé de cacau, que é uma das frutas que eu mais gosto. Não sei nem se é chamado de fruta, né? Um fruto, sei lá, mas eu gosto de cacau. Mas aí, normalmente, a gente sempre brincava muito lá. Eu lembro certa vez que estava eu e meus irmãos, a gente na árvore brincando, minha avó, bora, vamos, está na hora de almoçar, e todo mundo já tinha almoçado, só faltava eu. E ela falou, olha, desce, vamos embora, só falta você. Eu falei, calma, mas a gente está brincando. E ela, não, só falta você, desce logo e vem almoçar. E eu desci injuriado, menino pequeno, por incrível que pareça, mais magro do que agora. E eu lembro que eu cheguei para ela e eu falei, mas vó, a gente está brincando. Ela, mas você não pode parar um pouquinho para almoçar? Eu falei, mas é porque, vó, a gente está brincando de Tarzan. E cada um é um personagem. Se eu parar, vai estragar a brincadeira. Minha avó, com toda a sabedoria, ela disse para mim assim, pode ficar tranquila que dá para brincar sem um cipó. Mas a grande questão é que eu voltei lá alguns anos depois e o lugar era totalmente diferente. Estava uma garagem, sem terra nenhuma, só cimento, vários carros. Só tinha uma árvore que restou lá no fundo, um pé de manga. Deu pelo menos para usufruir um pouquinho daquele pé, obviamente dessa vez de baixo, que para subir já não dá mais. Mas essas coisas sempre me chamam a atenção, como mudam as coisas. Mas o que ainda me intriga muito mais é quando você vai em um lugar que nada muda. Mas você começa a perceber coisas que você nunca havia percebido antes. Você chega, toma um susto e fala, tipo assim, cara, aquilo ali sempre esteve ali, nunca notei. Mas o fato é que, às vezes, nesse lugar nada mudou. Mas talvez em nós muita coisa tenha mudado, o nosso olhar tenha mudado. Eu gosto muito das obras de Tolkien e de Lewis, e
principalmente as Crônicas de Nárnia, e quando passa uns 5 e 5 anos assim, eu pego para ler tudo de novo. E é engraçado que toda vez que eu leio, eu falo, caraca, isso aqui eu não lembrava que tinha. Nossa, isso aqui é tão interessante. E eu me sinto com a mesma maneira quando eu vejo esse salmo. É um salmo tão conhecido, foi o primeiro salmo a primeira coisa da Bíblia que eu decorei ali, primeiro capítulo. E da primeira vez, confesso que eu não entendia nada, só decorei, eu acho, para ganhar o ponto da gincana, como sabe, tinha falado no início. Eu lembro que esse versículo que a gente vai falar hoje, principalmente, eu não entendia praticamente nada, porque ele fala, guia-me pela vereda, eu não sabia nem o que era vereda, eu falava, não sei nem o que é isso, só tinha decorado. Mas o que eu acho legal é que toda vez que a gente olha para ele, a gente vai aprendendo coisas novas. Coisas novas vão saltando dos nossos olhos. O texto é sempre o mesmo, sempre esteve ali. Mas dessa vez a gente percebeu algo diferente. Dessa vez Deus falou no nosso coração algo diferente. Eu queria convidá-los a abrir esse Salmo 23, salmo bem conhecido. Eu vou estar lendo na versão da NVI. O texto também será projetado. Salmo capítulo 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas o banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quero convidá-los a voltar aí para o verso 3, a gente vai ler a parte B do verso 3. Diz assim: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida, que será exposta. Que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, venha conformar essa verdade às nossas vidas, para que nós vivamos segundo a sua vontade. Esse é o nosso desejo, é o que nós pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Como já foi dito em outros momentos nessa série, é um salmo escrito pelo rei Davi, no qual ele também foi pastor de ovelhas. E a gente tem visto aí durante cada sermão o quanto compreender como uma ovelha vive, o quanto saber o cuidado de uma ovelha que um pastor precisa ter, tem nos ensinado bastante. Afinal, Davi, quando usa essa linguagem aqui, comparando a nós como uma ovelha e ao Senhor como um pastor, ele está falando de uma experiência que ele conhece muito bem, porque ele viveu isso, viveu pastoreando ovelhas por um bom tempo. E uma coisa que a gente tem notado aqui desde o início é que uma ovelha é um animal bem bobinho, tonto, né? Bem tonto. Eu sei que é ruim falar isso quando eu acabei de dizer que a gente está comparando a ovelha com a gente, mas no final das contas ela é um animal muito tonto. E o quanto ela necessita um pastor para que tenha uma vida tranquila, para que tenha uma vida onde as suas necessidades elas são supridas. A gente vê o quanto isso é aplicável à nossa vida e como ovelhas nós também precisamos de um bom pastor que é Cristo. E nessa última frase do verso eu queria ressaltar aqui algumas lições. E a primeira que eu quero pontuar aqui é que o Senhor é nosso guia. Ele fala claramente aqui que Ele nos guia. O Senhor é nosso guia. As ovelhas, elas são reconhecidas por serem criaturas que elas observam muitos hábitos. E elas ficam fazendo aquelas mesmas coisas todo santo dia. Essa semana eu tive uma experiência legal que um aluno meu estava me contando. A gente estava falando sobre o sacrifício do cordeiro e tal. E ele me contando que o tio dele tinha um pasto muito bonito, numa fazenda, com um pasto muito bonito. E ele decidiu, do nada, assim, comprar algumas ovelhas e colocar lá. Aí ele falou: olha, tio, você não tem noção. Acabou com tudo. Ficou terrível aquele pasto, ficou muito feio. As ovelhas destruíram tudo. O local que era verde,
acabou-se. Virou um lamaçal, tudo seco. As ovelhas ficaram tão adoecidas, enfraquecidas, e aí que meu tio descobriu que era difícil criar esse troço. Isso acontece por causa de alguns fatores. As ovelhas têm algumas coisas importantes para a gente saber. Como eu falei, elas são bem rotineiras, elas seguem sempre a mesma coisa. E ela segue sempre o mesmo caminho. Quando ela começa a caminhar, ela forma uma trilha no chão e ela vai seguindo aquela trilha o tempo inteiro. E à medida que ela vai fazendo isso, vai formando buracos ali, vai destruindo o solo, algumas erosões, e isso vai acabando com o pasto, destruindo um pouco o pasto. Outra coisa importante a destacar é que elas também são bichos bem vorazes. Elas comem a grama, mas elas comem até arrancar a raiz. E por conta disso, a grama não consegue mais crescer naquele local. Elas também defecam na própria terra até poluir, e como elas seguem sempre o mesmo caminho, comendo sempre no mesmo lugar, defecam no mesmo lugar, isso acaba também atraindo alguns vermes e parasitas. Assim é uma ovelha. Elas necessitam de um pastor, porque sozinho elas não conseguem viver. Então o rebanho ele precisa de um rodízio de pastagem, por isso que você vê que o pastor ele é meio que um nômade. Ele sai daqui e leva o rebanho todo para outro lugar por um tempo, porque ela precisa desse rodízio para que aquela terra ali ela volte a cultivar normalmente. Precisa de uma boa administração, precisa de um bom pastor para que conduza essas ovelhas para que ela viva uma vida saudável. Um número excessivo de ovelha, então, pastando no mesmo lugar por um tempo muito longo, ela pode causar uma grande destruição. Uma ideia errônea que se tem, que foi o que a história desse aluno me contou, que o tio dele teve, é achar que uma ovelha ela pode viver onde ela bem quiser e sem orientação nenhuma. Ele achava isso, ele comprou um monte, colocou ali achando que era tranquilo. Mas o resultado disso foi uma grande ruína. Se a gente colocar isso em paralelo com a nossa vida, a gente vê que a gente também não é tão diferente assim. Quando nós seguimos o nosso próprio caminho, quando nós seguimos as nossas próprias paixões, sempre acaba num grande desastre. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo ele diz que o Senhor, quando foi colocar o seu povo em juízo, ele os entregou às suas próprias paixões. Deixou eles seguirem os seus próprios caminhos. Estranho isso, né? Porque normalmente a gente tem aquela percepção de tipo assim, cara, tudo que eu quero está dando certo, tudo que eu faço está tudo tranquilo, tudo que eu quero eu conquisto. Nem sempre isso pode ser um sinal de grandes bênçãos. No caso aqui do apóstolo Paulo, ele fala que para Deus exercer o juízo daquele povo, os entregou às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. E assim como as ovelhas, viver fora de um pastoreio, seguindo a nossa própria vontade, seguindo o nosso próprio caminho, o que resta para nós é apenas destruição. Então, por causa desse comportamento, a ovelha ela tem uma necessidade extrema de ter um pastor. Elas precisam ser transferidas de um pasto para o outro para conseguir viver. Elas precisam ser conduzidas, ser cuidadas, porque elas não conseguem sobreviver sozinhas. Deve haver uma planificação de um trabalho, um rodízio enorme, uma grande administração, um grande cuidado para essa ovelha. E é exatamente sobre isso que Davi está falando. É isso que Davi tinha em mente quando ele dizia que o Senhor é o seu guia. Ele tinha a compreensão de que ele precisava do Senhor para continuar vivendo. Ele tinha a compreensão de que é o Senhor quem guiava a vida dele. Ele tinha a compreensão que é o Senhor quem dava a ele, quem os levava para pastos verdejantes, para as águas tranquilas, para um lugar de descanso. Era o Senhor quem conduzia os seus passos. Ele sabia muito bem que se dependesse dele mesmo, se ele seguisse os seus próprios desejos, se ele seguisse as suas próprias vontades, ele sabia muito bem qual era o resultado, que era uma grande destruição. Porque ele vivia isso com a criação das ovelhas. Um detalhe que merece toda a nossa atenção também, é que sempre que um pastor, ele pega essa ovelha, ele vai transferir para outro pasto, eles relatam
que acontece algo muito interessante. As ovelhas, elas começam normalmente quando estão passando para outro pasto, que é um lugar de grama verde, e tudo um pasto mais bonito, elas chegam a saltar, elas começam a saltar, a dar coices no ar, de tanta alegria por ter encontrado um novo lugar. Lugar é esse que só pode ser encontrado diante de um pastor, senão elas pereciam. E assim somos nós. Dependemos do Senhor para conduzir a nossa vida. Sem Ele, nada sobra para nós. Seguir os nossos próprios caminhos nunca nos leva a um lugar sadio, a pastos verdejantes, a um lugar onde nós podemos ser satisfeitos e podemos descansar. Não é por acaso que Deus aqui compara a gente como ovelhas. Não é por acaso que Jesus usa várias vezes falando que é o bom pastor e que nós somos como ovelhas. É porque o nosso padrão de comportamento, por muitas vezes, e por mais que isso nos constrange, é parecido sim com essas ovelhas. Veja bem o nosso cenário atual. Acharam-se pela história que quanto mais conhecimento nós teríamos, íamos chegar à paz. E chegarmos a uma plena harmonia. E quanto mais caminho nós trilhamos em nome da paz, a gente vê que o nosso cenário nunca está em paz. A gente vive em uma série constante de guerra. A sensação que tem é que cada dia que passa tem piorado. Só um bom pastor pode nos conduzir pode conduzir o seu rebanho a um excelente lugar, a um lugar de paz, um lugar de descanso. Primeiramente, aqui nós vemos que as Escrituras nos ensinam que a maioria das pessoas, elas são teimosas mesmo. Nós, por seres humanos, somos cabeça dura. Preferimos seguir nossas próprias maneiras de viver, preferimos seguir os nossos próprios passos. Olha o que diz em Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Assim nós somos. Nos perdemos o tempo inteiro. Quantas vezes nós temos que olhar para a nossa estrada, olhar para o nosso caminho e ficar vendo, olha, tem que consertar isso aqui. A gente precisa alinhar isso aqui. Porque por diversas vezes a gente foge, a gente sai do caminho. Mas o bom pastor nos conduz, nos chama para perto e continua nos guiando nessa jornada. Mas o fato é que existe uma coisa no ser humano, existe algo no ser humano, talvez algo voltado ao orgulho pessoal ou uma autoafirmação, de se encher em declarar que nós sabemos muito bem lidar com a nossa própria vida. A gente tem esse anseio e a gente tem essa busca de querer uma independência absoluta, onde nós não precisamos de ninguém para caminhar. A gente vive buscando isso. E na nossa mente, quanto mais cedo a gente conseguir essa dependência, melhor. Mas olhando para as Escrituras, nós vemos que nós dependemos de um pastor para seguir o nosso caminho. Caminhar sozinho é chegar a ruínas, é chegar à destruição. Nós vimos aqui que as ovelhas, ela segue um certo trilho e ela vai repetindo aquilo ali o tempo todo. Está vendo que o pasto está ficando ruim, está vendo que o buraco está formando, e eu continuo fazendo a mesma coisa. Mas assim também não somos nós. Nós temos exemplos de vida e hábitos que a humanidade vai fazendo, e a gente vê as consequências desses hábitos, vê as consequências dessa vida, e a gente continua insistindo a repetir os mesmos hábitos, achando que o resultado vai ser diferente. Assim também somos nós, como ovelhas que precisam do bom pastor. Seguir o caminho aqui significa fazer o que eu quero. Provérbios 14:12 diz: há caminhos que parecem ser bons ao homem, mas no final conduz à morte. Nosso problema é esse, nós olhamos para aquele caminho que aparentemente parece ser bom. E às vezes nós não ligamos aos alertas ao nosso redor. Às vezes ignoramos o que a palavra fala, as orientações das pessoas que estão ao nosso redor, porque para a gente parece ser bom. Somos bem parecidos com as ovelhas. Mas em contraste a isso, Jesus se apresenta como um bom pastor.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é o que diz o próprio Jesus, o bom pastor. Ele é o caminho. Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que nos orienta e é aquele que nos leva a um lugar tranquilo de descanso, de grande satisfação. E o segundo ponto a destacar aqui é que Ele nos guia por caminho de justiça, é o que a palavra nos diz. Talvez saber disso e olhar para isso nos cause uma sensação tranquila de poder falar, é bom, um caminho de justiça. Eu busco isso, eu busco ser justo. E é bom que todos nós sejamos justos. E isso é certo. Mas a grande dificuldade é que quando nós vamos experimentar esse caminho de justiça, a gente vê que ele não é tão fácil assim. A gente começa a entrar um conflito entre nós mesmos com a nossa dificuldade em seguir esse caminho de justiça. Porque não é uma justiça qualquer. Em Mateus 5:20, Jesus diz bem assim: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Ele está falando de uma justiça que é muito superior à justiça que nós criamos aqui. Ele não está falando de um padrão de justiça qualquer. Até porque todos nós buscamos por justiça. Todo ser humano tem um certo senso de justiça e ele vai buscar por justiça da maneira que ele entende que é ser justo. A prova disso é que nós vivemos numa sociedade repleta de leis, que é regida por leis. Nós vivemos num mundo que é repleto de leis. E nenhum de nós teria a audácia de dizer que lei é uma coisa ruim. Nenhum de nós poderia olhar para a lei e falar, não, mas a lei é uma coisa horrível. Para que existe lei? Mas a verdade é que todos nós somos bastante malandros quando nós falamos seguinte à lei. Quando nós tentamos viver diante dessa lei. Nós, como humanidade, nós, como raça, nós somos bons e temos muitas maneiras aí de criar leis e de obedecer à lei. Mas nós fazemos isso quando essa lei nos convém. Quando nos é interessante, quando nos é conveniente, às vezes a gente se torna muito fiel a essa lei. Viramos grandes ferrenhos e defensores da lei. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse vigor para cumprir certas leis, a gente tem o mesmo vigor para encontrar uma maneira de burlar algumas leis. Veja, por exemplo, se a gente notar aí um exemplo de trânsito. A lei diz, por exemplo, que ali na linha azul é, 70 km por hora que a gente tem que andar. A gente sabe disso, eu sei disso. A gente segue a lei. Nunca tivemos uma multa ali na linha azul, porque a gente segue a lei. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos também onde estão os radares. O Waze sabe onde está o radar. E quando ele falar, atenção, radar semafórico adiante, a gente diminui e cumpre a lei. A gente segue a lei. Não muito bem, mas a gente segue a lei. A vaga de carro que está uma plaquinha escrito ali, que é para condutores acima de tanta idade, a gente para só rapidinho. É porque a gente precisa só comprar um pão. É bem rapidinho, só para comprar um remédio. São 2 exemplos de trânsito, mas a gente faz isso em várias áreas da nossa vida. A gente tenta cumprir a lei, mas sempre burlando a lei. Achando um jeito de cumprir, burlando a lei. Entenda bem, não é só os fariseus daqueles tempos que agiam como fariseu. Nos dias de hoje nós não somos tão diferentes assim. E por que é importante entendermos isso? Porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor é o nosso guia. E se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos
ter a grande certeza de que Deus não escolheu para que nós venhamos fazer parte do seu rebanho por causa da nossa própria justiça, porque nós não temos. Nós não somos justos o suficiente para chegarmos diante de Deus e dizer que nós cumprimos toda a lei, que nós cumprimos todos os requisitos da lei. Nós não podemos olhar para falar que nós fazemos parte desse rebanho porque nós somos bonzinhos, porque nós somos melhores. A grande realidade que o Evangelho nos aponta é que ele olhou para cada um de nós e viu que não tinha um justo sequer. Mediante a isso, ele envia o seu próprio Filho, que vive uma vida perfeita em nosso lugar, que recebe o nosso pecado, que é castigado em nosso lugar. E por conta de ele ter recebido o nosso pecado, ele atribui a nós a sua justiça. Ele é condenado, é crucificado, ele morre. No terceiro dia ele ressuscita. E está tudo consumado. Nós podemos ser chamados de justos mediante ao sacrifício de Jesus. O que nós vemos aqui é que ele chama as suas ovelhas, ele tem as suas ovelhas e os guia num caminho de justiça, nos ensinando a viver uma justiça que é superior à justiça dos fariseus, a justiça que nós mesmos montamos, que nós mesmos colocamos para nos dizer que somos justos. Jesus é o bom pastor, e ele conduz a cada um de nós a vivermos essa justiça, por meio da sua graça e por meio da sua misericórdia. E é nessa mesma graça que ele nos conduz, por um caminho de justiça. Nos ensinamos a ter uma justiça superior ao fariseu, mas confiando na justiça de Cristo, que foi conquistada por nós na cruz. Para concluir, ele nos guia por caminho de justiça e ele completa dizendo, por amor ao seu nome. Deus ele não age em nosso favor porque nós ficamos mais bonzinhos. Deus não nos escolhe como ovelhas porque ele achou a gente mais bonitinho do que as outras. Nós não recebemos o favor de Deus porque nós oramos mais, porque jejuamos mais, porque subimos em monte. Não estou dizendo que essas coisas não são boas. É lógico que essas coisas, sendo feitas de forma sincera, agradam ao coração de Deus. Mas não pense que a gente pode barganhar com Deus. Deus ele não se negocia, ele não se vende. O que Deus faz é por amor do seu próprio nome, é o que nos diz o texto. E o que isso significa? É que o que ele faz é por conta da sua própria natureza. É por causa de quem ele é. Ele demonstra bondade para com todos nós porque ele é bom. Ele demonstra misericórdia porque ele é misericordioso. Ele nos dá a graça porque ele é gracioso. Ele nos ama não é porque nós somos ovelhas amáveis, por natureza, mas é porque ele é amor. E ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele escolheu morrer em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Nós somos carne, somos fracos, pecadores, cheios de más intenções. E Deus conhece todas elas melhor do que a gente mesmo. Mas mesmo assim Ele nos beneficia. Mas não por causa dos nossos méritos. É por causa da sua graça. É por amor a seu próprio nome. Que bom, irmão, sabermos disso. Que alívio é saber que Deus nos ama e nos mantém firme até a sua volta por amor ao seu próprio nome. Porque se dependesse da nossa capacidade de ser bom, se dependesse da nossa performance aqui na terra, da nossa capacidade, da nossa disposição de fazer justiça, de produzir obras de justiça, se assim fosse, o que seria de nós? Como seria volátil esse amor?
porque nós somos inconstantes o tempo inteiro. Mas Ele nos conduz, Ele nos guia por amor do seu próprio nome. Nós podemos dizer com alegria no coração que nós chegaremos lá até o final, porque Deus nos conduz por amor do seu próprio nome. Não por causa do que fazemos, mas apesar de tudo que nós fazemos. Queria chamar a banda aqui à frente. Enquanto eles vêm, quero concluir dizendo: Jesus disse que Ele é o bom pastor. Ele disse também que Ele tem as suas ovelhas, e que as suas ovelhas escutam a sua voz e os seguem. Seguir Jesus não quer dizer que é algo tão simples assim. Ele guia as suas ovelhas. E às vezes o caminho ele não é tão fácil. Às vezes entre um pasto ou outro vai ter muitas pedras no meio do caminho. No meio desse caminho no qual Ele nos conduz, existem feras, existem perigos, mas nós o seguimos. Uma verdadeira ovelha o segue. E seguir a Jesus é negar-se a si mesmo, é tomar a tua cruz e segui-lo. E é isso que esse verso do Salmo nos ensina. Em vez de escolhermos o nosso próprio caminho, nós precisamos estar disposto a seguir a Cristo, a viver a tua vontade. Seguir a Cristo significa isso. É fazer o que Ele pede para ser feito. É ir para onde Ele nos convida a ir. É dizer aquilo que Ele nos instrui a dizer. É agir e reagir da maneira que Ele afirma ser, para o nosso próprio bem e por amor do seu próprio nome. E que assim seja nas nossas vidas, para a glória de Deus Pai. Amém.